Bem, agora nós vamos entrar numa área da unção que se trata a respeito da nova criação. Nós precisamos entender que após a ressurreição de Jesus Cristo, veio o novo nascimento. E com o novo nascimento, no que diz respeito a essa questão da unção, tudo muda, porque o homem ele é feito uma nova criatura. E o que significa isso? O espírito do homem é recriado e o Espírito Santo vem habitar no homem. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava, ele vinha sobre alguns ofícios especiais, como o rei, o profeta, o sacerdote, sobre alguns artesãos para dar entendimento e sabedoria, mas na nova criação não. Como o Espírito é recriado, aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com ele. O Espírito Santo vem habitar no homem, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 7, em Romanos capítulo 8, ele mostra a lei do Espírito e da vida, nós somos a habitação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus que habita vai vivificar o nosso corpo mortal, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, com a morte e ressurreição de Cristo, a unção na vida do homem foi restaurada. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem uma unção dentro dele, pois o Espírito Santo passa a habitar no homem quando este nasce de novo. Amém? 1 João, capítulo 2, os versículos 20 e 27, diz: Vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tende conhecimento. Aí o 27 diz: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aqui João não está dizendo que nós não precisamos de mestres. Nós não precisamos de preceptores ou pessoas que vão nos ensinar. Não, João está dizendo que esses mestres e esses preceptores, quando nos ensinarem, nós vamos ter uma testificação do Espírito dentro de nós. Então, é importante nós entendermos isso. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo faz essa pergunta: Não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em Romanos 8, 9, ele diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, é muito importante nós termos essa consciência de nascidos de novo e de termos o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito de Cristo é o Espírito Santo. E os simples fatos, perdão pelo simples, de termos o Espírito dentro de nós, significa que somos ungidos. Essa experiência de ser ungido por dentro, por meio do novo nascimento, contudo, é uma experiência distinta de ser cheio do Espírito Santo ou batizado no Espírito Santo, conforme a Bíblia ensina. Então, a nova criação, através do novo nascimento, ela recebe uma porção da unção. Amém? E nós precisamos identificar, nós precisamos compreender. E como é que nós vamos identificar e compreender se ninguém nos ensinar? Então, é importante nós estarmos fundamentados nesse ensino sobre a unção, porque nós só vamos receber da unção que nós honramos, e é muito importante nós estarmos abertos, amém? Nós estarmos alertas para entender a respeito desse aspecto da unção, porque é a unção que despedaça o jugo, é a unção que vai nos ensinar e abrir os olhos do nosso entendimento, nos dá o espírito de sabedoria e de revelação, nos dá força para vencer o pecado. Não vamos impedir de ser tentados, mas quando formos tentados, nós venceremos o pecado para sermos aprovados e não para sermos condenados com o mundo. Então, é muito importante nós entendermos essa mudança que acontece no aspecto da nova criação. Essa unção que habita em nós, essa unção que nos ensina a respeito de todas as coisas, ela tem o poder de nos transformar em um novo homem, as mulheres em uma nova mulher, em um novo ser, como Paulo diz, Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo, em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Para que isso vai acontecer? Para que nós não vivamos segundo o velho homem,
mas para que pelo Espírito possamos mortificar os feitos da carne e viver para Deus. Amém? Então é muito importante nós entendermos essa unção, esse agir de Deus no nosso interior, mudando a nossa vida, nos dando e nos revelando outros horizontes, fazendo com que a gente vença a velha natureza, crucifique o velho homem. Então, é somente mediante a compreensão e o entendimento dessa unção que opera dentro que nós vamos ter uma mudança do nosso olhar para a vida, né, dos nossos objetivos de vida, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa forma de falar, de nos comportarmos, os relacionamentos que nós vamos construir. É importante nós entendermos essa mudança e começarmos a buscar novos horizontes, novas perspectivas de vida, né? Nós vemos Saulo mesmo, quando ele era um perseguidor da igreja, ele teve o seu nome mudado. E é impressionante a mudança que acontece na vida de Saulo de Tarso. Ele passa a ser o grande apóstolo dos gentios, Paulo, né? Aquele que foi enviado a ponto de sofrer e até mesmo morrer pela causa. Então, essa unção vai nos dar essa perspectiva de que não temos a nossa vida mais como algo importante, mas sim a alegria de cumprir o ministério, de cumprir a vontade que Deus nos revelou. E nós só vamos cumprir o ministério e a vontade que Deus nos revelou se nós deixarmos para trás coisas que não cooperam, coisas que não contribuem para o cumprimento desse chamado, o cumprimento dessa vocação, né? O cumprimento daquilo que Deus coloca no nosso coração para fazer, nos aliando a outras pessoas que têm o mesmo objetivo, que têm a mesma direção, que têm o mesmo propósito de, através do corpo, através das obras, através da fala, glorificar o nome do Senhor. É utopia, né? Nós nascermos de novo e não termos mudança de vida. Não temos mudança de comportamento, mudança de relacionamentos, né? Continuar nos mesmos desejos, nas mesmas amizades, a gente não vai conseguir renovar a nossa alma. E sem a renovação da alma, a gente não vai conseguir andar em novidade de vida. A gente vai viver naquele mesmo aspecto da vida de outrora, sendo um bebê em Cristo, sendo um crente carnal. E essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos crescer, né, através do alimento sólido, e esse alimento sólido precisa ser desejado, né, como crianças recém-nascidas deseja o leite materno, nós precisamos desejar o puro leite espiritual. Para quê? Para que através desse leite espiritual a gente possa crescer para a salvação, a gente possa crescer na realização daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, andar nas boas obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos mediante a fé, pela graça de Deus, mas fomos salvos para as boas obras. E precisamos andar nessas boas obras para cumprir a vontade de Cristo. Então, é muito importante nós entendermos essa unção que opera dentro de nós. Amém? Essa unção que acontece no homem recriado. Porque o nosso corpo agora é o santuário, é o templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo não nos visita. Ele habita em nós. Então, nós precisamos começar a buscar essa orientação, essa direção, esse ensino de dentro para fora. Amém? Lendo as Escrituras e escrevendo-as no nosso coração. Então, é muito importante nós atentarmos para isso. Davi, como profeta, ele pede a Deus que ele transforme a língua dele como a pena de um escriba habilidoso. O que é isso? Na época de Davi não se usava lápis e caneta como esse aqui. Eles usavam uma pena, molhavam na tinta e faziam os escritos, né? Então, ali as palavras eram registradas. E Davi diz, faz com que as palavras da minha língua sejam como de um escriba habilidoso. Um escriba habilidoso era aquele que fazia de acordo com o que ele lia. Ele não mudava a história, ele não acrescentava nem tirava. Ele tinha somente a tarefa de registrar o que tinha acontecido, ou seja, que aquele fato era verdadeiro, autêntico e real. E nós precisamos entender essa mudança que acontece no novo nascimento. Somos uma nova criação, somos alguém realmente diferentes e precisamos da unção de Deus para que o jugo seja quebrado na nossa vida e para que nós possamos viver
para a glória e honra do Senhor. Viver em harmonia, viver em paz, viver em alegria, viver em justiça no Espírito Santo. Amém? E isso vai requerer, principalmente nesses últimos dias, sabedoria da nossa parte. Vai requerer unção de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos estar contritos e quebrantados, fazendo a vontade do coração, a vontade de Deus, no nome de Jesus. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.